Ninguém nos prepara para o momento em que o mundo lá fora continua, mas por dentro tudo parou. Você acorda, levanta, se veste, faz o que tem que fazer, mas algo em você não está mais ali. Como se a alma tivesse se escondido em algum canto da casa e o corpo seguisse sozinho no piloto automático. Ninguém percebe, ninguém pergunta, mas você sente. Sente como se estivesse gritando em silêncio, enquanto todos ao redor seguem distraídos com suas próprias batalhas. O que ninguém te conta sobre viver no automático é que ele não começa com uma grande tragédia. Ele começa com pequenos esquecimentos de si. Depois eu vejo isso. Não vou pensar nisso agora. Tá tudo bem quando claramente não está. Até que um dia a sua própria presença começa a te incomodar. E o silêncio do lado de fora revela o barulho ensurdecedor que está dentro de você. Foi nesse silêncio, nesse deserto interno, que eu descobri o que realmente me faltava. Não era um novo emprego, não era alguém que me amasse, não era reconhecimento, era coragem. Coragem de olhar para dentro e ficar. Coragem de não fugir mais de mim. A mente é como um quarto escuro, um lugar onde cada pensamento não enfrentado se empilha como objetos esquecidos, mágoas não resolvidas, palavras engolidas, medos antigos. A cada dia, mais coisas são jogadas ali. E quando finalmente a vida cala, somos obrigados a entrar nesse quarto. No começo, é assustador, mas aos poucos enxergamos o que está lá. E só então conseguimos começar a limpar. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas como cuidar da qualidade de algo que nunca paramos para observar? Como transformar o que sentimos se não temos coragem de ouvir o que sentimos? A dor mais profunda não é a dor de perder alguém, é a dor de se perder de si. Mas há uma saída, e ela começa no silêncio certo. O silêncio que escuta, que acolhe, que revela. O silêncio que reconstrói o que foi esquecido. Esse é o primeiro passo. Voltar para dentro. Você está pronto para entrar no quarto escuro? A ilusão do controle e o sofrimento que ela gera. Existe um tipo de sofrimento que parece nobre. Um sofrimento mascarado de responsabilidade, de organização, de planejamento. Você acredita que está no controle, e isso até funciona, por um tempo, até que algo escapa, uma mensagem não respondida, uma reação que não esperava, uma perda que você jamais teria escolhido, e então tudo dentro de você colapsa, porque no fundo você construiu a sua paz sobre a ilusão de que conseguiria controlar tudo. Mas o mundo não pede permissão para mudar. A verdade é que a tentativa de controlar tudo nasce do medo. Medo de reviver dores antigas, medo de não ser suficiente, medo de que, se você soltar, tudo desmorone. Mas o que desmorona nunca foi estável. Epicteto, com sua simplicidade implacável, diria: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. E o que é a tentativa de controle, se não a tentativa desesperada de evitar essas opiniões internas, essas interpretações que gritam dentro da mente? Seu cérebro tenta te proteger, é natural. O córtex pré-frontal quer planejar, a amígdala quer reagir. Mas eles não foram feitos para controlar o mundo, foram feitos para te orientar por dentro. É como tentar controlar o vento estendendo os braços. É exaustivo, é inútil. E é esse esforço constante que alimenta sua ansiedade. O desejo por respostas imediatas, pela resolução total, pelo fim das incertezas. É o que te prende num ciclo de frustração silenciosa. Talvez você precise lembrar do agora. Apenas isso. Respirar. Inspirar por 4 segundos. Reter por 7. Expirar por 8. De novo e de novo, até que o corpo pare de lutar contra o invisível, até que a mente entenda: o agora é suficiente, não porque ele resolve tudo, mas porque ele é tudo que você realmente tem. Não é rendição, é liberdade.
Porque o que você não controla não te pertence, e o que te pertence está sempre ao alcance de uma respiração profunda. Silêncio como medicina, a arte de não reagir. Existe uma força que poucos percebem, uma força que não grita, que não se impõe, que não tenta convencer. Ela se manifesta no espaço entre o impulso e a resposta. E justamente por ser invisível, é a mais poderosa de todas. O nome dessa força é silêncio. Você já sentiu aquela vontade urgente de responder, de se defender, de provar que está certo? Já sentiu o sangue esquentar, o peito apertar, a respiração acelerar? É nesse instante que tudo se decide. Não é sobre vencer uma discussão, é sobre vencer a si mesmo. Porque quando você para de tentar vencer o outro, você começa a vencer a si. O silêncio, nesse contexto, não é ausência. É presença ampliada. É atenção total ao que está acontecendo dentro de você antes de lançar qualquer palavra ao mundo. A ciência já confirmou o que os antigos já sabiam. Entre o estímulo e a resposta, há uma escolha. E a comunicação não violenta nos ensina exatamente isso. Toda pausa consciente é uma forma de cuidado. Quando você respira antes de falar, quando observa antes de reagir, você está, na verdade, curando padrões automáticos, curando feridas antigas que querem se repetir, curando a pressa que destrói vínculos. O estoicismo não exige frieza, ele propõe sabedoria, e sabedoria não é calar tudo, é saber quando o silêncio é mais transformador do que qualquer palavra. Marco Aurélio não escreveu para os outros, ele escreveu para si mesmo, em silêncio, em contemplação, em honestidade. Imagine o bambu diante do vento. Ele se curva, mas não se quebra. Ele não resiste de forma rígida. Ele cede, mas mantém sua essência. Esse é o silêncio estoico. Não é submissão. É firmeza interior. É a capacidade de suportar o caos externo sem se perder no caos interno. Quem não reage, não é porque não sente, é porque escolheu não se tornar prisioneiro da própria raiva. E às vezes, não responder já é uma resposta. Uma resposta que diz: minha paz vale mais do que ter razão. As emoções reprimidas não morrem, elas esperam. Há dores que a gente não sente, e é justamente por não senti-las que elas continuam lá, escondidas, silenciosas, esperando o momento em que o corpo enfraquece, em que a mente cansa, em que o coração, sem aviso, transborda sem motivo aparente. Emoções reprimidas não morrem, elas se transformam em ausências, em impaciência, em pequenas explosões por coisas pequenas. Elas se disfarçam de cansaço, de tédio, de distração excessiva. Você pode até achar que deixou para trás o que sentiu há anos, mas se ainda há um incômodo quando pensa em alguém, se ainda evita certos silêncios, se precisa se manter sempre ocupado para não pensar, então não passou. Apenas foi empurrado para o porão da alma. E tudo aquilo que a gente empurra, volta. Volta nos pesadelos, volta nos relacionamentos, volta nos medos que não sabemos de onde vêm. Perder o centro não é cair, é deixar de perceber que caiu. São sinais sutis. Falta de paciência com quem você ama, vontade de sumir sem saber porquê, incapacidade de estar presente mesmo em momentos bonitos. Tudo isso são vozes internas sussurrando. Você está se esquecendo de sentir. Carl Jung chamou isso de sombra. Aquilo que evitamos em nós mesmos acaba se tornando aquilo que, aos poucos, toma as rédeas da nossa vida. A raiva negada vira frieza, a tristeza ignorada vira indiferença, o medo não olhado vira controle excessivo e, sem perceber, nos tornamos aquilo que juramos não ser. Talvez hoje seja noite de escrever, não um texto bonito, mas uma verdade esquecida. Perguntar-se com sinceridade: o que estou evitando sentir hoje? Não para se afundar na dor, mas para tirar a dor da escuridão. O journaling noturno não é apenas uma prática, é um reencontro, um ato de presença, porque aquilo que você aceita sentir começa a deixar de te controlar.
A alma não quer perfeição, ela quer verdade, e a verdade dói, mas também liberta. Tudo que você reprime te prende, tudo que você acolhe te transforma. Reatividade é escravidão e autocontrole é liberdade. Existe um tipo de prisão que não tem grades. Ela se forma dentro da mente cada vez que você reage sem pensar, cada vez que sua emoção decide por você, cada vez que sua resposta é apenas um reflexo e não uma escolha. Reagir no impulso é ser levado, é ser arrastado por dentro, é perder o comando de si. Durante muito tempo, confundimos autocontrole com repressão, com dureza, com frieza, mas o verdadeiro controle não é o que nega a emoção, é o que consegue atravessá-la com consciência, é o que sente, sem se afogar, é o que observa, antes de agir. O autocontrole é um tipo de liberdade, a liberdade de não ser escravo do próprio passado, de não se curvar à raiva herdada, de não permitir que o medo conduza sua voz, seus gestos, suas decisões. Vivemos num mundo moldado por dopamina, recompensas rápidas, estímulos constantes. Clicamos, corremos, buscamos conforto imediato. E a dopamina nos faz crer que essa velocidade é normal, que precisamos de resposta para tudo. Mas o cérebro que busca prazer imediato não consegue sustentar decisões conscientes. Ele quer fugir da dor. E onde há fuga, não há direção. Por isso, os estoicos propõem outro caminho, mais lento, mais firme, mais íntegro. A técnica é simples, mas poderosa. Perceber, refletir, agir com intenção. Perceber o que você sente, sem julgar. Refletir sobre o que esse sentimento revela, sem negar. Agir com base no que é virtuoso, não no que é confortável. Essa tríade é um farol em meio ao caos. Um abrigo interno quando tudo fora parece ruir, porque no fim não é o que acontece que define quem você é. É o que você escolhe fazer com o que acontece, e essa escolha só é possível no intervalo entre o impulso e a resposta. Esse intervalo é o lugar da liberdade. Ali mora a sua força, ali mora a sua paz. Ali você deixa de ser reativo e começa a ser inteiro. A solidão, que ninguém vê, e a sabedoria que ela esconde. Há uma solidão que ninguém percebe, porque ela não grita, não chora em público, não pede ajuda. Ela veste sorrisos, cumpre deveres, está sempre bem. Mas por dentro, vive um silêncio que consome. É a solidão espiritual, aquela que nasce quando você se afasta demais de si mesmo. Ela passava horas se distraindo, redes sociais, notícias, compromissos, até mesmo o autocuidado virava uma lista de tarefas. Mas, no fundo, tudo isso era fuga. Fuga de um vazio que crescia sempre que o silêncio se aproximava. Foi só quando ela parou que percebeu, não era dos outros que sentia falta, era de si mesma. A solitude é diferente. Solitude é a capacidade de estar só e ainda assim sentir-se cheio. É o templo onde se escuta a própria alma, onde as máscaras caem, onde a performance cessa, onde sobra apenas o essencial. Mas para alcançar essa sabedoria é preciso atravessar a dor da desconexão. Não há atalhos, não há promessas fáceis. Há um caminho silencioso, mas profundamente verdadeiro. O estoicismo vê na solitude uma prática, um retorno ao eixo. Marco Aurélio escrevia suas meditações no escuro da noite, não para impressionar, mas para lembrar quem ele era. Em meio ao império, em meio ao caos, ele se encontrava no silêncio. E é isso que a caminhada estoica propõe. Um passo de cada vez, sem música, sem distrações, apenas o som da respiração, o contato com o chão, o vento no rosto, a presença como guia. A mente desacelera quando o corpo desacelera. O coração se acalma quando a atenção se volta para o agora. E nesse estado, a sabedoria começa a surgir, não como uma ideia, mas como uma presença, um saber que não se explica, mas que se sente. É nesse espaço
onde ninguém te vê, que você finalmente se encontra, e quando se encontra, nunca mais caminha sozinho, mesmo que esteja só, porque quem aprendeu a se fazer companhia jamais volta a se abandonar. Rituais diários de autotransformação estoica. Às vezes, não é a dor que nos destrói, é o esquecimento. Esquecer quem somos, esquecer o que realmente importa, esquecer que a alma precisa de cuidados pequenos, constantes, silenciosos. Não se trata de grandes revoluções, mas de rituais íntimos, discretos, que reconectam, que realinham, que restauram pouco a pouco a dignidade que o caos tentou arrancar. Há um momento sagrado ao acordar, antes que o mundo comece a exigir, antes que o celular toque, antes que o passado ou o futuro te envolvam. É nesse instante que a reflexão matinal se torna um farol. Perguntar-se com honestidade: quem eu quero ser hoje? Não no que faço, mas no que sinto, no que escolho cultivar por dentro. A intenção silenciosa da manhã é uma âncora, uma semente de presença. E ao anoitecer, a escrita, o journaling de gratidão, não como obrigação, mas como reconhecimento. Porque mesmo nos dias duros, sempre há algo que permaneceu. Um olhar gentil, um momento de calma, um pensamento que trouxe alívio. Escrever é tornar visível o que de outro modo passaria despercebido. É transformar o ordinário em sagrado. É lembrar ao coração que ele ainda pulsa, e pulsa com sentido. Os estoicos também contemplavam a morte, não com morbidez, mas com sabedoria. Memento mori. Lembrar da morte não é cultuar o fim, é valorizar o agora, é fazer as pazes com o que não volta, é viver com a consciência de que cada gesto, cada palavra pode ser a última, e por isso merece presença, escolha, verdade. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele, e ele estava certo. Não é o relógio que nos trai. Somos nós que nos afastamos do instante, que nos entregamos à pressa, que esquecemos do que nos faz humanos. A autotransformação não é um destino, é um hábito, um compromisso diário com a própria alma. É o ritual silencioso de voltar, sempre que se perder, e de permanecer, sempre que o mundo tentar te levar. Perdão estoico, não para o outro, mas para você. Há dores que se repetem porque insistimos em segurá-las, não porque gostamos de sofrer, mas porque acreditamos, inconscientemente, que soltar seria injusto, que perdoar seria fraqueza, que deixar para lá seria abrir mão da dignidade. Mas o perdão, na visão estoica, não tem a ver com o outro, tem a ver com a liberdade interior. Não é um presente que você entrega ao causador da dor. É um alívio que você oferece a si mesmo. Esperar que o outro mude é uma prisão. É permanecer acorrentado à expectativa de que alguém volte e conserte o que quebrou. Mas e se nunca voltar? E se nunca pedir desculpas? Vai viver aprisionado à ausência de um gesto? Vai condicionar sua paz à consciência de alguém que talvez nunca desperte? Epicteto nos ensinaria que o que não está no seu controle não te pertence. E o que não te pertence não merece carregar seu peso. Às vezes não é preciso dizer nada. Não é preciso reencontro, nem reconciliação. É apenas uma decisão silenciosa. Parar de carregar. Parar de repetir a cena na mente. Parar de alimentar o ressentimento como se ele fosse proteger você da dor. A dor já passou. O que resta é a memória dela e a escolha de continuar sangrando por ela, ou não. A espiritualidade prática nos convida ao leve, não o leve superficial, mas o leve que vem do essencial. A leveza que surge quando você decide que não vai mais lutar contra o passado, quando solta, quando aceita. Quando respira sem o gosto amargo da mágoa na boca, escreva uma carta que nunca será enviada. Diga tudo, sem filtros, com verdade. E depois queime, rasgue, solte, não pela outra pessoa, mas por você. Porque a sua paz vale mais do que o acerto de contas. Porque sua alma merece caminhar sem correntes. O perdão estoico não é uma concessão.
é uma libertação. E libertar-se é um dos atos mais silenciosos e revolucionários que existem. O obstáculo é o caminho, e você é a ponte. Há dores que parecem definitivas, situações que se impõem como muros, barreiras que dizem, daqui você não passa. E por um tempo acreditamos nelas, nos curvamos à perda, à decepção, à falha, como se tudo aquilo fosse o fim de algo em nós. Mas o estoicismo oferece outro olhar, um olhar que atravessa, que transforma o muro em matéria-prima. O obstáculo não é o fim, é o início de um outro caminho, de uma versão sua que ainda não nasceu. Imagine o fogo, ele queima, mas também forja. O aço que resiste ao calor se torna mais forte. Sua dor é esse fogo. Não veio para te destruir, veio para moldar a ponte que você precisa se tornar. A ponte entre o que você era e o que você pode ser. Entre a dor vivida e a força que dela pode nascer. Marco Aurélio escreveu, o que impede a ação, avança a ação. Ele não escrevia para encorajar os outros. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de que havia algo além do sofrimento. Sempre havia. Houve uma mulher que tentou de tudo para se libertar de um vício. Tentou força de vontade, tentou promessas, tentou punições, até que parou, silenciou e decidiu aplicar um único princípio: agir com virtude, não com impulso. A cada vontade de ceder, ela respirava e perguntava: essa ação é digna do que quero me tornar? A resposta, muitas vezes, era não, e mesmo assim, ela escolhia o sim da presença, o sim do controle interior, o sim da pequena vitória silenciosa. É assim que se atravessa o abismo, não pulando, mas construindo, um gesto por vez, uma escolha por dia, um pensamento consciente diante de 1000 automáticos. A ponte é feita de atos invisíveis, de resistências internas que ninguém aplaude, mas que transformam. Você não precisa esperar o mundo mudar. Você precisa lembrar que o obstáculo não está no caminho. Ele é o caminho. E você é a ponte que pode atravessá-lo, mesmo sem saber como, mesmo com medo, mesmo com tudo em pedaços. Porque não é a ausência de dor que forma a coragem, é a escolha de seguir, mesmo com ela. Conclusão: a vida começa no primeiro passo silencioso. Chega um momento em que não há mais nada a dizer, nenhuma explicação a oferecer, nenhuma resposta que traga alívio imediato, só o silêncio. Um silêncio que, desta vez, não oprime, mas acolhe. Um silêncio que não é vazio, é solo fértil. É nesse instante que a vida, de verdade, começa. Não nas grandes decisões, mas no primeiro passo silencioso. O passo que ninguém vê. O passo que você dá dentro de si. Quando você se silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir, porque há uma presença que se impõe sem ruído, uma dignidade que não depende de palavras, uma verdade que não precisa ser dita para ser sentida. E ela nasce quando você decide parar de correr, quando você deixa de lutar contra o que é e escolhe, enfim, caminhar com o que é. Você não precisa mudar tudo agora. Só precisa mudar o agora, a maneira como respira, como olha, como responde, como se escuta. Não é sobre transformar o mundo ao redor, é sobre voltar a habitar o mundo que existe dentro de você. E nesse lugar, a vida não é urgência, é presença, não é cobrança, é reconexão. Se hoje, em meio ao cansaço, à confusão, à dúvida, você conseguiu se escutar, então algo já renasceu, algo em você já começou a se mover. E esse movimento é sagrado. Comente "Eu renasço hoje", Plais a data, não para marcar um vídeo, mas um recomeço sem estardalhaço, sem promessas, apenas um gesto silencioso, mas profundamente verdadeiro. Epicteto dizia: não expliques tua filosofia, encarnai-a. E talvez seja exatamente isso, parar de tentar explicar sua mudança e apenas viver de um jeito que ela se torne visível, não por palavras, mas por presença, não por discurso, mas por silêncio, porque às vezes
O mais poderoso que você pode fazer é simplesmente ser quem você sempre foi, em paz.